louvado seja Deus, né? Nele, clarazinho, a gente louva ao Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Para louvar e agradecer o santo nome do Senhor. Digam todos graças a Deus. E vamos passar agora, né? Uma grande salva. Quem puder ficar de pé, em nome de Jesus. E vamos seguir com a grande salva para Jesus Cristo, o ministro Carlos, tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos aceitem a paz do Senhor Jesus? Amém. Louvado seja Deus, pode se assentar em nome do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e espero que nessa noite eu seja o canal de bênção na vida de cada um em nome do Senhor, tá bom? Como eu ler os avisos, deixa eu ler os avisos aqui em nome de Jesus. Vamos ver aqui, dia 20 do 11, né? Dia sábado, 19, dia 20 semana que vem, né, Kate? Isso. Então, bora lá. Dia 15 do 11, reunião, né? Com todos os obreiros em Santo Amaro, às 18 horas, com a presença do mensageiro Genivaldo, né? Quando se fala obreiros, em nome de Jesus, é todos, a ala feminina, a ala masculina, não é isso? Não, só os obreiros. Só a ala masculina. Então, tá aí, irmão Félix, os irmãozinhos, em nome de Jesus, tá bom? Terça-feira, nossa reunião lá no meu que come que é conosco. No dia 19 do 11, sábado, culto de louvor, na filial de Guarulhos, às 17 horas. A igreja está convidada. Louvado seja Deus, né? Então, assim, eu costumo sempre dizer, né? Às vezes, vamos dizer assim, a irmã Rosa conhece a irmã Kate, aqui a gente vai pegando aquela intimidade, vai conhecendo, e queira ou não queira, você vai participando da vida do irmão, sim ou não? Né? Você vai se tornando assim, tipo família, né? Então, quando nós temos assim, esse convite assim, é a oportunidade que Deus está dando para você se edificar em nome de Jesus e você louvar o Senhor, você conhecer uma película do corpo, né? Do corpo de Cristo, né? Porque o corpo de Cristo, esse corpo que eu acredito que tem que ser aqui para dar, não tem, gente? Então, eu acredito assim, essa película que vocês vão tomar, vocês estão dizendo assim que vocês essa película diante dos olhos de Deus, né? Então, quando a gente falta ao culto, ou quando a gente deixa de arcar com a nossa responsabilidade, né? Negligenciando o convite da direção, né? A direção regional, o que acontece? Aquele dia fica registrado lá em cima no céu, né? Aquele dia, quando Jesus vinha buscar na igreja, ele vai ver que faltou um pedacinho, que é justamente essa película que faltou no culto de louvor, que faltou na reunião, que faltou numa visita, que faltou numa evangelização. Então, vai estar sempre em falta, porque somos a película do corpo de Cristo, tá bom? Em nome de Jesus. Então, sábado é culto de louvor em nome de Jesus, amém? Na filial de Parelheiros. No dia 20 do 11, domingo, haverá bazar beneficente na filial de São José, das 11 às 14 horas. A partir das 15 às 17, culto de louvor. A igreja está convidada. Ou seja, no dia 20 nós temos o culto em Parelheiros, dia 19 na filial de Parelheiros, dia 20 na filial de São José, né? Eu não sei como os irmãos, tá? Eu digo de condições, né? Condição, porque tudo tem um gasto, né? Então, às vezes, para a gente sair daqui para ir para São José, tem mais bola de mão do que para ir para Matriz, entendeu? Mas vocês têm 2 cultos de louvor, tá bom? Indo para São José, dá tempo de você sair de lá e vir para cá. Eu sei que é cansativo, e Deus não pede sacrifício, mas quando você faz, Ele recebe. Tá bom? Em nome de Jesus. Tá bom? Em nome do Senhor. No dia 26 do 11, sábado,
Reunião de obreiros na Matriz Nacional às 15 horas com a direção ministerial dos ministros. O que é a direção ministerial dos ministros? Está vendo nós aqui? Sobre nós tem uma direção. E é essa direção que está convocando, não só para mim, mas para os ministros. Está lá na matriz. Quando ele faz a reunião conosco, aí ele pergunta assim: tem alguém da filial de tal lugar? Levante a mão. Aí levanta a mão. Quando não tem, pronto, filial do Noronha fica em falha com Deus na matriz. E aí eles querem saber de mim, né? É a mesma coisa a convocação de reverendas e de missionárias. A irmã, ela, da direção geral lá, ela vai chamar a irmã e falar: o que está acontecendo? Que as irmãs não vêm, né? É assim, não é? Então, nós temos que estar em obediência com Deus, né? Lembrar que eu e você somos película do corpo de Cristo, tá bom? Em nome de Jesus. Eu torno a frisar para vocês, tá bom? Eu não tinha carro, e pela minha condição, era para mim ter uma bicicleta sem marcha, porque se tivesse marcha quebrada, eu não podia arrumar, pelas minhas condições. E nós saíamos com a Dona Santa, com a menina enjabuçada aqui na costela, parece que tinha um buraco aqui, que ela só pegava assim, jogava aqui assim, a menina abria a perna aqui e ia aqui assim. E eu com o menino aqui no pescoço. Chuva, sol e vento, nunca segurou nós dentro de casa. Eu acredito que os irmãos, lembra daquele ônibus Grajaú, era 5362 o número dele, que ele ia para a Praça da Sé, não era assim? E aí a gente pegava ele aqui, descia na Praça da Sé, e dali até a matriz nós andávamos aquela vez do estado de pé. Isso durante 10, 15 anos. Até um dia que eu cheguei na filial de São José e o irmão falou assim: olha, ô irmão Carlos, eu não sei a condição, não sei o que o senhor faz, mas eu estou vendo o senhor assinar os papéis. Eu acredito que seja documento de carro. Deus vai lhe dar um carro. Pronto. Você está entendendo? E aí, mesmo eu sem condição, Deus me deu o carro. Ganhei o carro de graça. A pessoa sentiu vergonha e me deu o carro de graça. Desse carro eu fui trocando, tudo sem dinheiro, trocando, com Deus na frente. Trocando. 35 carros. Esse daí é o 42º carro que eu tenho. E os 3 últimos carros é que nós veio gastar dinheiro, porque nós, depois que ficou assim, eu tenho que ter a segurança por causa do tramal que eu tomo, a morfina, eu tenho que ter a segurança de eu ir e voltar. Porque depois que eu tomo aqui, eu tenho mais ou menos uma hora estourada para poder chegar em casa, senão o sono me pega. Tá bom? Então, vai em nome de Jesus, não ore, não meça esforço para Deus, porque Deus, Ele vai abençoar as suas vidas. Tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. Dia 26 de novembro, encontro de mulheres de fé. Para maiores informações, procurar a missionária Rosilene, missionária Priscila e reverenda Ivanilde, né? E no dia 27/11, domingo, culto de batizados na Matriz Nacional, né? Em nome de Jesus. Esse culto de batizado, ele é obrigatório para nós. Ele é obrigatório. E se você não for, você nunca vai aprender. Nunca. Você vai estar sempre duvidando, sempre debatendo com a sua direção, sempre não aceitando alguma coisa aqui na filial ou lá em Santo Amaro. Você vai estar sempre em falha. Por quê? Porque você está deixando de aprender. Aí tem um provérbio que diz assim, ó: quem não aparece, quem não comparece, não aparece. Aí às vezes o irmão passa por você, você vê que o uniforme, mas o irmão não te conhece. E passa direto. Agora, quando o irmão vê você nas igrejas, ele vai cumprimentar você, ele vai te dar um abraço, entendeu? Em nome de Jesus. Por quê? Porque todo mundo está vendo que você não para, você é falso para toda obra. Tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. Último aviso: não perca a campanha da prosperidade na regional de Santo Amaro, né? Ou seja, aqui é uma coisa importante, né? Acabei de falar que às vezes a gente se torna muito co-participantes dos irmãos, porque nós estamos aqui todo domingo, sim ou não? E lá em Santo Amaro
tem irmãos que não conhecem você. Fica fácil de você orar aqui e falar, Senhor, é bastante sacrificoso eu sair daqui para lá. Mas se fosse, Pai, para mim ir ganhar dinheiro, se fosse para mim trabalhar, com chuva, com sol, com dificuldade ou não, eu estaria no meu serviço. Então eu estou fazendo um pacto contigo. Tu sabe da minha vida, eu preciso te dar prosperidade. Porque eu tenho vontade de ajudar a tua casa, eu tenho vontade de ajudar as pessoas, e eu não tenho condições. E Deus vai abençoar você. Deus vai usar alguém que não te conhece lá e vai falar no seu ouvido assim, ó, Deus está te abençoando. Deus está abrindo porta para você. E é assim que você tem que acreditar e tomar posse. Tá bom? Quando nós tomamos posse, a gente desloca em nome do Senhor. Tá bom? As palmas vão do Senhor. Aqui é dia 20 do 11 e dia 27 do 11. 20 do 11, região de Mauá, estará a arca, né, da aliança, que é a campanha, né, de prosperidade também, né? É para Deus abençoar, porque Deus abençoa cada dedão, né? Então é para abençoar também, tá bom? Mas isso aqui já passou por nossa região, quem foi, quem não foi, só no monte que você pode levar seu pedido, não é assim? Os pedidos da arca vai ser queimado no monte, não é isso? Então, final do ano, em nome de Deus, se prepare, em nome de Deus. Não, esse ano eu vou passar diferente. Vai no monte, em nome do Senhor, tá bom? E dia 27, quando você região de Campinas, né? Ela vai estar lá, em nome do Senhor, tá bom? Então, em nome de Jesus, eu gostaria que os irmãos recebessem a dona Sandra para fazer uma oraçãozinha, até eu pedir uma palavra aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu só tenho que ficar para Jesus, amém, irmão? Louvado seja Deus, né? Bem-aventurados nós que estamos aqui na presença do Senhor Jesus, né? Eu agradeço que Deus venha nos abençoar na noite de hoje. Deus possa falar conosco, né? Porque aqui nós estamos para poder ver Deus falar, né? Que Deus vai usar o pregador para poder falar conosco em nome de Jesus, né, irmão? Né? A igreja está vazia, mas a palavra de Deus fala, onde está um ou dois, já ali está ele. Então nós temos certeza que Deus se faz presente no nosso meio em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus para que Deus venha usar o pregador essa noite de hoje em nome de Jesus, tá bom, irmão? Os irmãos ficam espíritos de oração em nome de Jesus, tá? Medita na oração, pede a Deus poder vir falar conosco, tá bom? Porque às vezes a gente distrai, irmão. Às vezes a criança, né, faz uma gracinha, e às vezes Deus dá uma bênção para poder dar um vacilo nós pés da bênção de Deus. Tá bom, irmão? Deixa as crianças, deixa brincando, mas vamos meditar na palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Pai querido, estamos, Senhor, aqui reunidos na Tua presença, meu Deus. Senhor, estamos, meu Pai, em espírito e verdade. Meu Deus, nesta hora eu peço a Ti, Senhor, que Tu estendas, Senhor, a Tua mão sobre a Tua igreja, meu Pai, sobre o Teu povo. Pai querido, que Tu venha, meu Pai querido, abrir a mente do Teu povo, venha dar sabedoria, meu Pai. Venha dar entendimento, meu Pai querido, a Tua palavra para o Teu povo, meu Pai querido. Para que eles possam, meu Pai, entender mais e mais. O Espírito Santo de Deus, estende, meu Pai, as Tuas mãos. Senhor, envia o Teu anjo, meu Pai querido, esta noite de hoje. Pai querido, venha, Senhor, falar conosco, fala com a Tua igreja, Pai. Senhor, venha, meu Pai querido, abrir os corações, meu Pai querido, meu Deus. Oh, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Nessa hora, Deus, eu peço a Ti, Senhor amado, meu Pai querido, que Tu envie o Teu anjo, Pai. Envia, meu Pai, o Teu anjo, meu Pai querido, meu Pai, para poder, meu Pai querido, dar sabedoria ao Teu povo. Abrir a mente, meu Pai querido, Senhor. Porque talvez, meu Pai, anda, meu Pai, tão despercebido, meu Pai. Mas Tu sabe, meu Pai, que Tu é vida, Tu é sabedoria, Tu é entendimento, Pai. Que nesta noite, Senhor, Tu possa falar conosco, meu Pai querido, através do Teu vaso, Pai. Usa o Teu Pai para poder falar com a Tua igreja em nome de Jesus, meu Pai. É tudo que eu te peço, meu Pai querido, eu te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Aqui agradeço a oportunidade desses irmãos na Santa Paz de Jesus. Amém. E recebemos a palavra. Amém, irmãos?
capítulo 7, em nome do Senhor. É livro de Lucas, no capítulo 7, em nome de Jesus. Eu gosto sempre de estar falando o ano aqui é mais ou menos por volta de 60, 62 antes, já depois de Cristo, né? Que o povo do Novo Testamento, eles aguardavam a profecia de Moisés, Josué, né? Abraão, Noé, né? Em nome de Jesus. E após alguns milhares de anos, né? Jesus, ele anuncia, né? Que ia nascer o Salvador da pátria, né? Então Jesus nasceu, foi criado, né? E fez o serviço de Deus, né? Anunciando o reino dos céus. E aqui ele já é adulto, né? Ele já é adulto e ele ensinou para o povo, né? Tanto em palavras como em prática, né? E aqui nós vamos ver uma prática de Jesus, né? Por volta de 62, já depois de Cristo, né? Em nome de Jesus. Então está assim, ó, em nome do Senhor. O centurião de Cafarnaum, ó. Ao concluir todas as palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Chegando a eles, a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que lhe faças isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo o construiu, nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles, e ao chegar perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem de autoridade, e tenho soldados sob comando. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou-se dele, e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Quando voltaram para a casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Amém? Irmãos, aqui fala a respeito de confiança e da humildade, né? A humildade que nós temos que ter. Esse homem, ele era capitão de uma guarda, né? Então ele dava ordem aos soldados, ele dava ordem às pessoas, né? E as pessoas lhe obedeciam, né? E veio calhar que um determinado dia, um dos soldados, um servo dele, ficou doente. Ele tinha certeza que esse soldado ia morrer pela gravidade daquele problema, né? Aí ele pega, ele pensou, e ele ouviu falar que Jesus estava para o lado de Cafarnaum, né? Aí ele mandou que os soldados fossem, né? Até Jesus, né? E falasse com ele. E não era qualquer soldado, porque esses soldados, eles eram líderes religiosos, né? Ou seja, além de ser soldado do homem, ele era líder dos judeus, né? Eles pregavam a palavra, eles faziam o que Deus tinha determinado, né?
da forma do judeu, né? Da lei judaica. E esses homens chegando até Jesus, né? Ele relata a história, né? Ele fala para Jesus: Senhor, o meu Senhor, ele tem um servo que está à beira da morte, né? E este homem, nós achamos bom que o Senhor vai e cura ele é merecedor, porque a sinagoga, a igreja que foi feita aqui em Israel, foi feita pela mão desse homem, né? Então nós achamos muito interessante que o Senhor salve a vida dele, e o nosso Senhor, né? Ele mandou que nós viéssemos buscar o Senhor aqui. Aí Jesus, ele entra pelas portas, né, da cidade de Cafarnaum, e ele vai até a casa do soldado. Quando ele está se aproximando daquela casa, em nome do Senhor, ele encontra com o capitão, né, o centurião. Ele vem correndo e fala: mestre, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, né? Pois eu sou homem sob autoridade, né? E digo a que ele faz e ele faz. Eu digo ao outro isso e ele obedece. Faz isto, o outro, e ele vai e faz, né? Então ele reconheceu que por ele ser, né, ele de uma certa forma, né, ele escravizar aquelas pessoas, né? Às vezes ele dependia do serviço, ele precisava do serviço daquela pessoa, e ele tirava até mesmo o poder, né? O poder daquelas pessoas estar cultuando a Cristo, né? Por quê? Porque havia necessidade de ele estar no campo dele de trabalho, né? Então o centurião, ele sai correndo, ele fala: mestre, eu não sou digno que entres na minha casa, né? Eu sou homem sob autoridade, eu sou mais ou menos igual ao Senhor. Eu digo a um: faça isso, e ele faz. Eu mando o outro fazer, o outro faz. Eu falo para o outro: faça isso, e ele vai e faz. Então eu não sou digno, mas apenas uma palavra que o Senhor falar, o meu servo, ele vai ficar curado, né? E aí o texto sagrado está dizendo que Jesus, ele se maravilhou, né? Ele se maravilhou com aquela proposta, com aquela palavra daquele centurião, porque nem mesmo em Israel, no meio do povo que servia ele viu tanta certeza, tanta fé assim: diga apenas uma palavra que o meu servo vai curar, ou que seja, que representa aqui em nome de Jesus. Eu vou no culto hoje, eu vou na Santa Ceia, eu vou lá no culto de Santo Amaro, eu venho pregar aqui em nome do Senhor, eu vou lá pregar em outras filiais, em outra região, e aí eu pego e vou cobrar a Deus: não, Senhor, você viu o que eu fiz, Senhor, você viu que eu fui lá para Santo Amaro, você viu que eu gastei o dinheiro da produção que eu não tinha, eu fui para lá, agora eu preciso de uma porta aberta. É assim que a nação de hoje pede. Esse centurião, ele falou diferente. E Deus, ele gosta quando você olha, se examina o seu coração, e ele se admira, e ele fica contente quando eu e você, nós falamos assim: Senhor, eu estou pedindo segundo a tua santa vontade, Pai. Eu não sou digno dessa bênção, mas se tu achar graça na minha vida, Pai, Senhor, em nome do Senhor, me dê essa bênção que eu necessito. Quando nós sabemos pedir, Deus, ele escancara a porta para nós. Porque a missão minha, a missão tua aqui, é de arrumar uma forma para nós abrir o coração de Jesus e ele achar graça em mim e você para abençoar. Está vendo essa criança aqui? Daqui a pouco ela vai se tornar mais engraçadinha, ela vai começar a fazer gracinha com o pai e com a mãe, e aí o pai e a mãe se achegam mais, fica mais no chamego com a criança. Por quê? Porque a criança começou a agradar o pai e a mãe dela, começou a fazer coisas engraçadas para a avó, para a família. Então as pessoas, ela cria mais aconchego na criança. E é assim que Deus, ele quer cada um de nós. Ele quer que eu e você vá fazendo coisas para Ele, para agradar Ele. Quando eu e você, em nome do Senhor, nós começamos a abrir nosso coração, nosso entendimento, e achar em nome do Senhor Jesus que Deus, ele não tem obrigação de salvar eu e você, de abençoar a nossa vida material aqui embaixo, porque Ele morreu para salvar a minha e a sua alma.
Ele não morreu para dar casa e carro para nós. Ele não morreu para poder dar emprego para nós. Nós pedimos. E às vezes, nós não fazemos nada para Deus, e aí nós culpa Deus quando Deus ele não dá. Eu venho na casa de Deus aqui, aí eu estou orando a Deus, e Deus ele pega, eu estou achando que Deus está demorando demais para responder a minha oração. Eu estou achando que Deus ele não está olhando, não está ouvindo a minha oração. E não é. Será que não está faltando algo em você para agradar a Deus? Será que não está faltando uma palavra boa na sua boca para poder Deus se maravilhar da minha e da sua vida, não? Será que nós estamos meditando na nossa vida o que nós estamos fazendo para Deus? Porque Deus, a Bíblia diz assim, ó, que Deus, ele não é surdo e nem é mudo. Deus, ele fala, ele responde em nome do Senhor. Deus, ele ouve a sua oração. Deus, ele ouve quando você põe o joelho no chão para orar. Quando nós oramos, em nome de Jesus, é a única maneira que tem de nós falarmos com Deus. Às vezes, você vê irmãos assim, ó, andando e conversando com Deus, irmão, eu estou orando aqui, eu não falo comigo, não, eu estou orando. Você está entendendo? Você sabe o que é isso? É intimidade com Deus. Você entende? É intimidade. Agora, eu não posso basear a minha vida pela vida da irmã Kate, pela vida do irmão Félix, porque talvez eles tenham uma história com Deus que eu não tenha. Eles têm essa capacidade de estar andando e falando com Deus. Eles têm a capacidade de estar orando a Deus em pé, enquanto eu vou ter que precisar ajoelhar para Deus. Então, cada um tem sua vida, o seu particular com Deus. E Deus, ele não se baseia, em nome do Senhor, pelas coisas que você está fazendo, não. Ele quer ouvir uma mudança no seu coração. Você ser cristão é você trocar de natureza de vida. A Bíblia diz assim que quem xingava não xinga mais, quem prostituía não prostitui mais, quem era impuro, irmãos, impuro, era pessoas vício, era o cigarro, era a bebida, era droga. Você está entendendo? Às vezes caía as coisas, você xingava, falava dentro de casa. Agora não, agora você tem um encontro com Cristo. Então nós temos que mudar nossas coisas. E quando você faz isso, Deus ele se maravilha com você. Aí Deus ele vai pegando e vai falando assim: puxa, eu posso confiar na minha serva, eu posso confiar no meu servo. Olha lá, ele xingava, agora não está xingando mais. Antigamente ele tinha raiva das pessoas, agora ele está perdoando. Antigamente, quando a pessoa ofendia ele ou ela, eles não se falavam, mas olha lá ele falando. Você pensa que Deus não faz reunião com os anjos, não? Deus ele mostra a sua vida para os anjos, viu? Que é para quando Deus ordenar o anjo, porque quando você chega na igreja, a Bíblia diz assim, ó, que Deus dará ordem aos anjos para acampar ao redor daqueles que o temem. Agora, qual é o temor que eu tenho? Eu tive um encontro com Cristo, aí eu pego, eu sinto vontade, vamos dizer assim, ó, de fumar um cigarro agora. Pronto, acendo um cigarro. Pronto. Daqui a pouco eu sinto vontade de fumar de novo, eu torno a fumar cigarro de novo. A pessoa me xinga, eu falo alguma coisa que eu não gosto, eu faço alguma coisa que eu não gosto, eu vou e viro a cara da pessoa, começo a maltratar a pessoa, dizendo assim para mim mesmo, assim, ó, está pensando que eu sou trouxa? Então não está tendo mudança. Como é que Deus vai se agradar? Deus ele é santo. Então tem coisas que dão impedimento na nossa oração com Deus. Não é que Deus não está ouvindo você, não. É porque quando nós chegamos aqui, a Bíblia diz assim que o nosso coração é enganoso. Não deis ouvido ao vosso coração, porque o coração do homem é enganoso. Mas buscai o meu espírito e enchei dele. Ó, está ali, ó. E fazendo isso, ó, firme em oração. Você está entendendo? Não é que Deus não está ouvindo você, não. É porque a mudança tem que começar em nós. Você está entendendo? Está vendo essas menininhas aqui? Novamente, falando com essa ali, mais duas nenenzinhas ali, ó. Você está vendo essas meninas? A minha netinha já não é mais como ela era. Como essas crianças puras. Você está entendendo? Agora ela sabe que é um palavrão, ela sabe que nasce curiosidade dela, nasce perguntas, certas perguntas que ela faz. Enquanto essas crianças,
Elas confiam plenamente no pai e na mãe para dar o alimento da boca dela. Não pensa em palavrão, não tem curiosidade, não tem malícia, não tem nada. Por quê? Porque é a natureza que Deus deu para ela, não é assim, não é? Você está entendendo? Mas quando essa criança atingir seus 12, 13 anos, que eu acredito que seja mais do jeito que o mundão está indo, né? Que elas começarem a perder a inocência, aí o que vai acontecer? Elas precisam de chegar agora diante de Deus. Elas precisam agora pedir perdão, elas precisam conhecer a palavra de Deus, elas precisam se chegar diante de Deus e mudar a natureza dela. Enquanto elas estão desse tamanho, é engraçadinho. Você dá risada, até no palavrão que a criança fala, a pessoa dá risada, sim ou não? E isso é ruim. A Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai te deixar de decepção, não. Ela vai ser uma mulher de Deus, ela vai ser um homem de Deus, vai ser uma criança cheia do Espírito Santo. Ela vai pegar um adulto aqui assim, ela vai envergonhar aquele adulto, não é assim, meu filho? Não é assim, meu filho? Por quê? Porque você ensinou ela a buscar Deus. E dentro do coração dela está plantado a raiz de Deus. Aí quando essa criança ora, em nome de Jesus, o que você acha que responde ela? É Deus que vai responder ela. Deus ficou contente com a criança desde o nascimento no peito da mãe dela. Por quê? Porque ela nasceu e os pais ensinou o caminho que ela deve andar. É Deus. Então é isso. E esse centurião, ele chega diante de Deus com essa humildade e ele fala: eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, não, mestre. Eu sou homem de autoridade. Eu falo para quem fazer, ele faz. Eu falo para quem ir, ele vai. Eu falo para esse aqui, não faça, ele não faz. Então eu não sou digno, mas eu posso te pedir algo. Mande apenas uma palavra. Sabe o que é isso? Confiança. Se você confiar na palavra de Deus, em nome de Jesus, quando você tem confiança na palavra de Deus, em nome do Senhor, você saiu da sua casa, não foi em vão, não. Você andou de lá até aqui, em nome de Jesus. Você vai fazer valer a pena a sua caminhada, em nome do Senhor. Você vai, em nome de Jesus, guardar a palavra de Deus no coração e vai falar: Senhor, eu confio na palavra do homem de Deus que saiu na boca dele hoje. Eu ouvi essa mensagem, ó Pai, e eu vou tomar posse em nome do Senhor. Quando chegar na sua casa, Deus não é Espírito? Sim ou não? Sim. O inimigo também, ele é Espírito. Você está entendendo? O inimigo é Espírito. Ele vai lutar para roubar a tua bênção que você ouviu aqui. Ele vai quebrar um copo porque ele sabe que você xinga. Ele vai fazer você ficar com raiva de alguém lá. Vai fazer você dormir de cara virada para o marido, ou para o pai, para a esposa, ou para o filho, para a filha. Você está entendendo? E quando nós fazemos isso, principalmente o nervoso, a Bíblia diz assim, ireis, mas não pequeis. Porque o homem que me serve, o homem que diz que tem a mim, este não deve se pôr o sol sobre a sua ira. Ou seja, é lícito você sentir nervoso ou sentir raiva de alguém. Mas você não pode amanhecer o dia com raiva. Você tem que fazer algo para aproximar daquela pessoa. Por quê? Porque você agora é santa. Você é santo agora, em nome de Jesus. Então, outrora você xingava, agora não. Outrora você guardava mágoa, pois agora não. Satanás para fora de mim, essa casa chamada coração agora é templo e morada do Espírito de Deus. Quando eu e você, nós preparamos a casa para o Espírito Santo de Deus entrar, ele entra e ele, quando você não sabe orar, você acha que você não sabe orar, aí você pega a sua, vamos dizer assim, essa criancinha está doente. Às vezes você está aí, vem na igreja aqui, aí você pega, não tem ninguém aqui perto, aí você pega e fala assim: Senhor, Pai, Senhor, tenha misericórdia, eu não sei nem orar, Pai, mas eu não sei o que a minha filha tem, ela não está sabendo falar onde é a dor, que problema ela tem, mas eu peço a Ti, Pai, usa minhas mãos agora. É a caminhada que você saiu da sua casa e veio aqui.
Você sabe aquelas vezes que o diabo falou no seu ouvido: não obedeça o homem não, olha, está fazendo coisa errada, não obedeça a mulher de Deus não obedeça a direção não que está, olha, eu não sou obrigado a obedecer, você não é obrigado a obedecer eles não, e você faz o contrário e você obedece, aí você vai ver o tanto de valor que você está adquirindo na hora de fazer isso. É Deus, aleluia. Porque nós temos que fazer o contrário da nossa natureza. A palavra de Deus diz que o nosso espírito, ele fala contra o nosso corpo, a nossa carne, a nossa vontade. E o Espírito Santo de Deus, ele vai brigar com a sua carne. Ele vai falar para você que você não pode fazer isso, que você não deve fazer isso, que você não deve falar isso, que você não pode agir assim dessa forma. Enquanto a sua carne está falando assim, ó, age, faz isso. Não, é só uma vez, deixa de ser boa. Você está entendendo? Então, eu quero dizer para você, às vezes você não aceita ou não, mas nós encerrar em nome de Jesus. Você quer aprender a fazer o culto da sua vida? Você quer aprender a sua vida em nome de Jesus? Ser um altar santo de Deus? E você começar a atrair o Espírito Santo de Deus? Comece a ouvir os não. O não. O não é difícil você aceitar. Ele provoca ira. Às vezes o não que você vai levar aqui, ele te leva lá para baixo. Às vezes o não que você vai ouvir, vai falar, poxa, a pessoa está pensando que manda na minha vida. Por que em vez de você dar lugar a esse pensamento, você não põe o joelho no chão e vai orar? Senhor, eu vou fazer obedecer, e se estiver errado, ó, cobra do teu servo. Viu? Cobra do teu servo. Por quê? A palavra não, a primeira vez que foi dito não, foi no jardim do Éden. Você está entendendo? Jesus, ele falou para Adão e Eva assim, ó, não comerás daquela árvore do meio do jardim, mas de tudo isso que você tem aqui em redor é alimento de vocês, mas daquela não come. Por que Jesus ele falou isso? Porque aquela fruta que não é maçã, você entende? A Bíblia não fala, que a Bíblia chama árvore da ciência do bem e do mal. Você está entendendo? A Bíblia diz assim que quando Jesus falou isso, aquela fruta, ela era atraente e bonita, ela parecia ser gostosa. Você está entendendo? Então ela atraiu. Quando se sentiu atraída, o diabo ele sabe quando você se sente atraído por alguma coisa. Ele não é bobo. Ele é diabo desde o início do século. Ele era anjo de luz. Ele sabe para onde você vai, ele sabe o que Deus quer contigo, ele sabe o plano que Deus tem na sua vida, ele sabe que se você obedecer em nome de Jesus, e que você fazer direitinho o que Deus manda na palavra dele, ele sabe que você vai ser próspero aqui na terra, ele sabe que Deus vai usar a tua mão, ele sabe que Deus vai usar você para abençoar a sua casa, a sua família. Então ele vai insistir em desobedecer você. Ele vai insistir, toda vez que você pegar a Bíblia para ler, olha o que eu vou dizer para você, ó. Toda vez que você sentar para ler a Bíblia, ele vai colocar sono em você. Toda vez que você ouvir um não, seja aqui, seja na matriz, seja em Santo Amaro, ou seja um irmãozinho, você fala assim, eu posso fazer uma visita, o irmão fala assim, não, você não pode ir, tem que ter alguém. Aí o inimigo vai colocar aquela ira. Você está entendendo? É o momento de você colocar o seu joelho no chão e falar, Deus, eu não vou. Se a pessoa oferecer, cobra do teu servo, porque eu estou em obediência ao meu ministério. Tu me trouxe aqui, eu estou em obediência com ele. Amém? Então, em nome de Jesus, humildade, que é que esse homem teve aqui para nós ensinar hoje. Humildade e reconhecimento. Ele era pecador. Com toda a autonomia e autoridade que ele tinha, com todo o dinheiro que ele tinha, ele reconheceu que nada poderia fazer pelo seu servo a não ser Jesus. Então coloque na sua cabeça, em nome do Senhor, que sem Jesus, eu e você não podemos fazer nada. Irmão, mas está ruim com Jesus. Eu não estou sentindo fluir a palavra de Deus na minha vida. As promessas de Deus ainda não fluem na minha vida. Então faça uma averiguação. Esse homem fez uma averiguação e ele achou esse defeito dele. Eu não sou digno que entre para o meu telhado. Você está entendendo? E assim Deus vai estar agradando de vocês em nome do Senhor. Amém? Palmas ao Senhor.
recebe o Senhor? Feche seus olhos em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, pelo poder da Tua palavra, Pai, aí foi Tua mensagem, a Tua palavra, ao qual Tu tocaste, meu Pai, meu coração em cima do altar. Eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, não seja minha, não seja a minha vontade, mas que ela entre, meu Pai, em cada coração. Que Tu possa nessa noite, meu Pai, ter um coração preparado, para que essa palavra, meu Pai, habite em cada coração, e que Tu venha, meu Pai, concretizar a obra nessa vida, que Tu venha, meu Pai, abençoar essa vida em nome do Senhor. E através dessa palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, coloque as Tuas mãos santas e abençoe, meu Pai, em nome do Senhor. Espírito de nervoso eu te repreendo, espírito de enfermidade eu te repreendo, espírito que fechou a porta para a tua serva, Pai, para o teu servo, ó Pai, eu declaro que essa porta seja aberta agora em nome do Senhor, Pai, que essa enfermidade ela desapareça do sangue, dos ossos, dos nervos, espírito de nervoso, eu te repreendo em nome de Jesus, saia desse lar, saia desta vida, saia em nome de Jesus, sai e não volte nunca mais. Senhor, quero te apresentar aqui também para o ministro Sereno. Coloque as tuas mãos santas, Pai, em nome de Jesus, e que Tu venha abençoar o teu servo, teu ungido, ó Pai, pois aqui estamos aguardando o teu servo, meu Pai ansioso. Coloca as tuas mãos poderosas, Pai, e que nesta semana, Pai querido, em nome de Jesus, Tu tira ele daquele leito, meu Pai, traga ele, meu Pai, para o lar dele, em nome do Senhor, e que Tu traga, meu Pai, teu servo, meu Pai, aqui em Tua casa, para nós ouvirmos a palavra, o testemunho que ele tem a contar para nós. Coloca as Tuas mãos santas, pois eu profetizo em nome de Jesus, em nome de Jesus, a cura do teu servo lá, e que ele venha para o seu lar essa semana, em nome do Senhor. Todos que creem, digam amém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor. Tá bom?